é feito dentro do campus. Só queria fazer um contraponto aqui, pegando o último minuto, que eu acho que isso é importante para poder a gente fazer a discussão também. A pergunta anterior foi feita pelo Zé Carlos. O Zé Carlos é um trabalhador da base, ele não compõe a nossa chapa. Eu quero entender que a gente tem que ter um sindicato que não faça qualquer questionamento feito pela base e chamar esse questionamento de um questionamento infantil. Isso é desrespeitoso com o trabalhador, com qualquer trabalhador que faz com qualquer pergunta. Tá? Eu refuto a capa, eu refuto essa posição. Queremos ter um sindicato que não se irrite e não ofenda ou cometa até mesmo um certo assédio sindical com a sua base. Bem, voltando, né, essa é a última pergunta, né, do bloco 2 para a chapa atuante. Ela foi feita pelo nosso amigo Gilberto Braga, né? Gilberto, tua letra é igual a minha, hein? Não é letra, não, já para escrever, a cadeira. Tá. Então vamos tentar lá, hein? Vai lá. Qual a proposta de trabalho que a atuante tem para o trabalhador da Fiocruz, destacando a melhoria da qualidade de vida e da saúde do trabalhador? Certo. Zé Carlos, desculpe, tá? Nada contra você, eu sei da sua importância, da sua... que você sempre esteve presente nas nossas lutas, nos nossos piquetes. Então, assim, eu fico irritada, a minha irritação porque, assim, com essas coisas, com as mentiras que são colocadas, que são, sabe, que são divulgadas e que nós, por muito tempo, nos mantivemos calados, né? E chega uma hora que, assim, eu desculpo os trabalhadores que talvez não tivessem, né, que ouvir o desabafo, que eu gostaria até, né, de não ter sido necessário, mas, assim, vocês devem saber o que está sendo divulgado por aí. Bom, então, olha só, em relação ao que a gente quer para os nossos trabalhadores, a questão da ergonomia, ela precisa ser muito bem cuidada a partir das compras que a gente faz. A questão de temperatura, né, é uma das coisas que atinge muito, que as pessoas adoecem. A questão do som, né, o barulho, a questão do assédio moral, que a gente tem uma comissão que está cuidando disso. O assédio moral, o assédio sexual, né, nós participamos também do comitê que também cuida da questão do assédio moral, do assédio sexual, de gênero, de raça. Então, a gente também tem uma preocupação com a questão da alimentação dos nossos trabalhadores, né? E por isso estamos fazendo um projeto piloto na ENSP, de cuidar, de ir aos locais e assim, traçar uma política para que a alimentação que é servida por uma instituição de saúde, ela seja adequada aos nossos trabalhadores, né? A questão da mobilidade dentro do campus também outra. A gente quer, na questão da alimentação, a gente quer rediscutir a questão que foi implantada agora, mas que foi implantada, né,
a toque de caixa, a questão do café da manhã. Que café da manhã é esse, né? Está contribuindo para as pessoas engordarem. O material que é usado, ele é descartado de que forma? Então, são muitos fatores que envolvem assim, a saúde do trabalhador. Nós estamos presentes no Fiocruz Saudável. Lá temos a oportunidade de tensionar, de ver também as unidades que precisam de condições adequadas de trabalho, né? Que a gente sabe que a Fiocruz durante muito tempo deixou isso em segundo plano, né? Isso foi até um dos motivos que a gente, em 2007, que a gente fez uma grande campanha por uma Fiocruz realmente saudável. Então, assim, essas são as ações que a gente está preocupado e que a gente valoriza para o trabalhador. Bem, pessoal, a última pergunta, né, para chapas Foco de Luta, né? O autor é o Rogério Lanes, nosso amigo, né? A pergunta é: caso não sejam eleitos e numa votação em Assembleia das FOC sejam derrotados em uma proposta, como pretende se comportar? Por exemplo, se uma greve não for aprovada em determinado momento, vocês acatarão a decisão da maioria ou serão capazes de tentar realizar a greve de qualquer maneira? Bem, a gente falou o tempo todo aqui que a gente quer um sindicato cada vez mais pela base. E aí, nós o tempo todo falamos isso. Nossa consigna o tempo todo é por um sindicato classista, pela base, democrático e autônomo, independente dos gestores. Para a gente, então, isso não tem nenhum tipo de dificuldade de falar isso. Qualquer possibilidade que a base, qualquer condição que a base colocar, a gente tem que acatar. Isso é simples. Aliás, eu acho que qualquer uma das chapas tem que fazer isso. Isso é uma pergunta que a gente tem que considerar dentro do contexto da eleição, para poder a gente até fortalecer essa proposta que a gente coloca. Porque sindicato tem que ter posição. Esse é o primeiro ponto que a gente coloca. A gente não pode chegar numa assembleia sem uma posição, com uma análise de conjuntura, com uma análise das questões que estão a favor ou contra um determinado posicionamento, seja fio prévio, seja carreira, seja uma greve e tudo mais. Essa posição, por sua vez, ela não pode vir de forma autônoma da direção. Então, é uma questão de método. A gente tem que, antes de estar na Assembleia, de apresentar nossa posição, pegar o pulso da comunidade. E aí a gente falava exatamente isso. Fazer as assembleias por unidade, como a Justa falou, só fazer uma correção na questão. Assembleia Geral só tivemos uma, tivemos assembleias por unidade. Assembleia por unidade é exatamente para captar reivindicações. Ela não tem um caráter deliberativo. Deliberativo é só a Assembleia Geral, que é essa que eu falei que só tem uma. Então, fazer grupões, fazer assembleias, captar a condição do que está trazendo a base, para poder levar a partir de uma posição da diretoria e trazer esses elementos para que a base possa discutir. A base discutindo, a base definindo, põe em votação, isso vai ser definido, claro. Vamos colocar qualquer isso, mas isso não vai só para a Assembleia, não. Para qualquer coisa, isso tem que ser princípio básico da atuação nossa e também acho de qualquer outro sindicato que qualquer da outra chapa também. Agora nós vamos para a terceira parte do nosso debate, né? A qual, né, a gente vai sortear perguntas comuns às duas chapas, tá?
Seguindo a mesma cronologia, né? A gente começou com as fotos de luta, no primeiro módulo, depois passou para atuante, agora as fotos de luta começam as respostas. Ambas as chapas serão respondidas. Só para corrigir o slide, está 3 perguntas, né? Porque no módulo anterior nós só trabalhamos com 3 quando seria 5. Então nós invertemos, né, o processo. Então, bem, pessoal, as 2 perguntas. A pergunta é comum às 2 chapas. A autora é nossa amiga Janaína de Pina Carvalho. Cadê a Janaína? Ali, né? A pergunta: quais as propostas de atuação para as unidades descentralizadas do Rio e outros estados, em especial em relação aos benefícios oferecidos, como creche e academia? De certa forma, a gente já abordou anteriormente, mas não tem problema, porque agora tem algumas nuances que a gente pode aprofundar, né? O exemplo colocado de creche e academia, esse está colocando um exemplo que é sindical, por um lado, dado que a academia é um serviço que a ASFOC oferece, e é uma questão também institucional, porque a creche não é a ASFOC que oferece, mas é a ASFOC que pode receber a demanda para poder garantir essas condições. É o exemplo que eu coloquei da questão da equidade. A gente tem academia em várias unidades, Robertinho na frente disso aí há algum tempo, mas ainda precisamos ampliar para algumas outras que a gente ainda não tem. E as unidades que tem, melhorar, obviamente. Então o esporte tem que ser melhorado. A questão da creche vai mais além, porque a creche hoje, ela está ainda muito centralizada, né? E a gente precisa criar outras estratégias. Isso, inclusive, para ver outras possibilidades. Eu acho que tem uma outra condição que às vezes a gente fica pensando apenas na estrutura de uma creche, mas a creche talvez uma política para ser negociada com a presidência, uma política que tenha a creche próximo da casa da pessoa e não necessariamente no trabalho. Não estou falando aqui para Farmanguinhos. Farmanguinhos, de repente, cabe ter uma creche aqui, ou outras unidades, enfim, outras unidades que não tem, precisa ter uma creche. Mas fico também pensando em unidades menores, né? E na condição efetiva das pessoas. Hoje tem uma condição concreta. Nem Manguinhos tem condição de receber mais um bichinho lá agora. Hoje a gente está recebendo 200 trabalhadores agora no concurso novo. Se tiver alguma grávida nos próximos dias, você não tem como entrar. A comissão de pais, então, lá de Manguinhos, a gente tem que ver isso, criar uma comissão de pais, talvez, da Fiocruz como um todo, para poder começar a pensar essas questões. E para além, tem outros lugares que tem que estar chegando um limite de outras instituições que talvez isso possa alcançar a gente aqui e que vai gerar um determinado caos, que é com alguns lugares onde o próprio trabalhador terceirizado tem que entrar na justiça para poder garantir o direito de creche. Se isso acontecer aqui dentro da Fiocruz, aí é caos. Então é um problema que a gente tem que enfrentar muito grave, que é a questão da creche, dentro de Manguinhos e no geral com as outras unidades regionais, regionais não, fora do campus. Aí o exemplo que eu dei das unidades pequenas. Aqui, com a própria aqui do território de Jacarepaguá, temos 2 unidades aqui, Velho Fraga e Mata Atlântica. Como que a gente faria aqui? As pessoas teriam que vir para cá, ou algum outro tipo de um convênio, enfim. Precisamos pensar, mas efetivamente tem que garantir a equidade na distribuição dos recursos. Isso é o princípio básico que tem que orientar os Somos Todos Fiocruz. Bom, a creche, né, foi um movimento também da atuante e foi uma vitória também dos trabalhadores que conseguiram isso. Recentemente, houve uma demanda de mais vagas, até o filho do colega ali, né, estava, né, nessa demanda, e a gente pressionou a André, né, André e Kátia lá, são os companheiros que tem os bichinhos lá na creche.
como o Diano falou. Assim, nós pressionamos e a Fiocruz ampliou. É lógico que não vai ser no sentido de atender, né? Mais de 200 pessoas entrando vai complicar realmente, isso é uma coisa que a gente já vê. Para aqui, para Manguinhos, nós estamos também cobrando que tenha, e já tem uma coisa um pouco avançada em relação a isso, né? Bom, academia não é mais um serviço, né? Ele faz parte de uma ação em benefício da saúde do trabalhador, né? Então, assim, não é um serviço, ele tem um propósito, né? Porque senão nós seríamos gremistas e não, ele tem um fim. As pessoas ali, elas se exercitam para melhorar a sua condição também de saúde. E a gente tem respostas maravilhosas nessa área. A gente tem, nós organizamos fizemos, né, uma proposta e que foi levada adiante. As pessoas com sobrepeso, as pessoas hipertensas, elas entram num programa e aí elas podem frequentar a academia nos outros horários. Então, assim, ela também é uma visão nossa de que saúde, que